meu convidado hoje é o Alexandre Evangelista, falando diretamente da Unítalo, do meu querido Marcos, que é o dono da Unítalo, que eu gosto muito, considero que é super inovador. Além disso, o Alexandre também está na outra faculdade que ele vai falar, mas eu quero agora, Alexandre, que você seja muito bem-vindo, porque eu quero contar a sua jornada. O que você faz na Unítalo, o que você faz na TechFit, o que você faz lá com o Mazoneto, que também é outro querido. Conta tudo, porque eu quero que esses profissionais entendam o que é educação física de verdade. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Marinês. É um prazer estar aqui batendo um papo com você. E eu agradeço de coração o convite. É sempre legal falar da educação física, falar um pouquinho da nossa profissão e compartilhar, né, conhecimento e histórias também. Eu acho que isso é muito importante. Primeira pergunta da carreira, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, e uma das coisas da nossa carreira é que nós somos de uma geração que era Kodak, foto, vídeo, então a gente não tem história. E hoje a gente sabe que, muito além das redes sociais, o algoritmo ele precisa entender quem nós somos e o que nós fizemos. Por isso que eu convido as pessoas a virem dar entrevistas e falar. Então eu quero saber como tudo começou, porque o algoritmo precisa entender o que é a educação física de verdade. Então, conta, por que você foi para educação física? Como tudo começou? Eu vim de uma geração, como você falou, a nossa geração, né? Ela veio do regime militar, né? Então, eu tive no colégio professores que eram militares e tinham militarismo. Só para você ter uma ideia, a aula de educação física escolar, você tinha que estar de branco e o professor, ele passava olhando as suas unhas, né? Porque a gente tinha o higienismo, né? Que tinha que tomar conta da higiene corporal e Gente, que também da saúde delícia, mental. é verdade, é verdade. Na escola era todo mundo de branco, olha, é verdade, é verdade. Você E tinha o tinha hino roupa, nacional com hasteamento da tinha, bandeira. O que eu isso, acho maravilhoso, viu? Porque eu tenho absoluta sim. certeza que você, assim como eu, não é daquela geração que nem sabe o que eles estão falando, né? Mas a gente gosta, que foi por meio dos militares que a gente aprendeu disciplina, força, organização, né? Mas É desculpa te óbvio. interromper. Não, mas é isso mesmo, né? A educação física, inclusive, veio do militarismo, né? Se não fossem os militares, a gente não teria educação física. Inclusive, a Escola de Educação Física da Polícia Militar, lá na Cruzeiro do Sul, super tradicional, faz um trabalho fantástico para educação física, né? Eu tive o prazer de estar lá, algum tempo atrás, visitando o laboratório deles, é uma coisa maravilhosa o que tem lá dentro. E o que eles fazem para educação física. Mas, enfim, eu fiz lá, na escola, eu tive professores de educação física fantásticos, e eu me apaixonei, né, pelo movimento. Então, desde a minha 7ª série, eu soube que eu queria fazer educação física. Aí fui para o colégio, fiz o colegial, naquela época tinha até a 8ª série, depois você fazia primeiro, segundo e terceiro colegial. Você reprovava naquela época, né, não era aprovação automática. Então, o ensino era levado um pouquinho mais a sério. No colegial, eu me destaquei em esporte, né? Eu joguei pelo time do colégio, eu fiz o Colégio São Judas. Quem conhece na época, né, década de 90, eu fiz o colégio, era um colégio super famoso na Moca, que eu morei a grande parte da minha vida. Meus pais moram lá até hoje na Moca. Tenho um grande carinho pelo bairro, prazer, né, a Moca. Quem conhece sabe que é que nem o Vaticano, né, que é um país dentro do outro, a Moca. E aí eu fiz o Colégio São Judas E é e comecei a fazer. verdade, a Moca ela foi construída com base nos italianos, né? E quem é de Sim, fora de São Paulo seria a Zona Leste, e você está falando da Zona Sul. Você está no outro lado, né? Que é onde você está falando é da Unítalo, que está na Zona Sul. isso. E a Moca é na Zona Leste, né? É um principado dentro da Zona Leste, vamos deixar isso claro. E aí. Onde tem também ali pertinho, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, uns colegas meus que tem ali na Anália Franco, que Isso. Vizinho do Tatuapé, não é isso? Tatuapé. Isso mesmo. Exato, exato. E aí eu fiz o colégio, fiz o São Judas, né, um colégio super tradicional aqui, comecei a jogar pelo time do colégio, futebol de salão e futebol de campo, e tive um contato muito grande, né, com um profissional que mudou minha vida no colégio. Fui capitão da equipe do colégio por um bom tempo e fiquei muito amigo do treinador, o professor de educação física, que era o treinador da época. E eu fui fazer educação física por causa desse treinador também. E eu fiz São Judas, a faculdade, que os donos do colégio e da faculdade eram os mesmos.
E quando eu entrei na faculdade de Educação Física, esse professor que foi o meu treinador na época de colégio, ele viu que eu estava fazendo Educação Física e me convidou. Ele falou, você não quer vir trabalhar na minha academia? E naquela época o conselho ele estava acabando de se formar. Eu me formei em 2000, 2001. Então você não tinha as regras, né? O que a gente tem hoje. Você era terra de ninguém. Você podia começar trabalhando a qualquer momento. E na Quando a primeira gente está semana de falando do faculdade. conselho, eu vou só aqui esclarecer, porque tem gente que não sabe, o conselho, né, de educação física, ou o CREF, né, Conselho Regional de Educação Física, ou o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, que representa a nossa categoria, né? Isso, e assim, era terra de ninguém. Hoje você tem um conselho, você tem as normas, você tem a fiscalização, só profissional graduado e registrado no conselho pode atuar, né? Então, assim, hoje as coisas estão bem estabelecidas. Inclusive, vou fazer aqui uma pergunta, vou adiantar a sua linha do tempo. Você é delegado, né, do CREF São Paulo? Eu faço parte do conselho, sim. Ah, legal, porque eu dei a palestra lá sobre inteligência artificial, fiquei muito feliz que você ficou super animado, né? Porque, gente, eu conheço o Alexandre já tem umas boas décadas, né? Acho que tipo uns 20 anos, pelo menos, né? Mais ou menos. É mais ou menos assim, né? E quando eu te vi lá, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, gente, que delícia, porque foi a primeira vez que eu pisei no CREF, graças ao Rialdo, sempre, eu falei, não, 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 não. E você sabe, né, o que eu sempre falei especificamente do conselho, que eu falo, cara, não adianta para nada, não resolve. E agora eu estou acreditando muito, não só pelo querido Rialdo, que eu também conheço há mais de 20 anos também, mas por vocês. Quando eu vi os delegados lá, eu falei, cara, que Marcelinho, putz, um monte de gente legal. Eu falei, nossa, agora vai, agora vai, agora vai. Mas deixa eu voltando para a sua conversa lá da escola. O trabalho lá no CREF tá bem legal. Bom, aí ele me convidou para trabalhar na academia dele na primeira semana, logo depois da faculdade. Eu fiz a faculdade, já comecei a trabalhar na academia. Só que eu fiquei 6 meses trabalhando na recepção da academia para entender. 6 meses como recepcionista, atendendo as pessoas, fechando o Gente, plano. que legal! Isso eu sempre apostei nisso, né? Às vezes eu brinco e falo assim, isso é o método McDonald's, né? Fala, cara, tem que passar pela recepção, tem que entender o que é. Que legal! Isso foi faz tempo, né? Olha que dono Foi, de inovador, hein? Dessa academia aí. exato. Quem que era? Fala o nome do cara aí. É o Toninho, ele me deu aula na faculdade também, o professor Antônio Carlos. Hoje ele está Ah, aposentado. Ele era irmão do mas Durval, que era o coordenador da faculdade. o Antônio Carlos é o Antônio Carlos lá que está agora em Curitiba, Paraná, é Não, ele? não, 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 não. tá. Não é esse Tá. não. É o Que irmão do legal. Durval, que também é delegado pelo CREF. Ah, Antônio que legal. Carlos Silva, não é o Antônio Carlos Gomes. Que Enfim, aí ele me chamou, inovador, viu? eu fiquei 6 meses na recepção e depois eu entrei para estagiar na natação e depois eu fui para musculação. Aí fiquei lá quase 2 anos, depois surgiu um convite para eu trabalhar com futebol, eu fui trabalhar com futebol e aí voltei para o fitness quando eu estava para me formar. Terminei a minha graduação, fui efetivado, né, na musculação, em outra academia, e aí eu comecei a dar personal. Então, saí da faculdade, já fui efetivado, trabalhei nessa academia, trabalhei com personal, e aí um belo dia, né, eu estava dando personal para uma moça que fazia um mestrado. Eu dando personal para ela, ela vira para mim e fala assim, poxa, você gosta de estudar, você gosta de ler, você já pensou em fazer um mestrado? Na época eu já estava com uma especialização, e falei, puxa, não. Ela falou, então por que que você não vem conhecer, faz uma reunião com a gente e vem conhecer onde eu faço o mestrado? Porque olha só, né, só voltando. Eu comecei numa academia pequena lá na Moca, a convite do meu professor que me deu aula no colégio e depois na faculdade. Aí depois eu saí dessa pequena academia, fui trabalhar com futebol, fui trabalhar numa academia maior, que era encostada à escolinha de futebol que eu estava no bairro da Aclimação, para não perder o fio da meada. Na Aclimação tem o Hospital do Câncer, que trabalha com ensino e pesquisa. E aí eu comecei a dar personal para essa moça que ela fazia o mestrado no Hospital do Câncer. E ela falou, pô, você gosta de estudar, você não quer, já pensou em fazer o mestrado? Eu te apresento as pessoas lá, tem o meu orientador que é super bacana. E um belo dia eu fui numa reunião científica que eles tinham lá no Hospital do Câncer. E aí eu me apaixonei pela ideia e comecei a procurar orientador.
Aí eu achei um orientador, fiz o mestrado, fiz o doutorado lá no Hospital do Câncer. Até então tinha acontecido um monte de coisa, né? Eu entrei na área acadêmica, foi aí que eu conheci uma das pessoas que mudaram a minha vida também, né? O professor Arthur Monteiro, que você deve conhecer, né? De tanto fazer curso dele, ele falou assim, toda onde eu tô, você tá também. Ele falou, rapaz, me fala um pouquinho da sua história, vamos tomar um café. Aí eu falei para ele que tá fazendo mestrado, aí ele falou, você não quer vir trabalhar comigo? Eu tô precisando de alguém para me ajudar. Aí eu larguei a área do fitness, da academia, que eu fiquei quase 15 anos da minha vida, e comecei a ajudar o Arthur. Aí eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula na pós-graduação, engatei o doutorado, e hoje eu estou aqui na área acadêmica. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. Mas você está aí, ao mesmo tempo eu queria muito que você falasse da sua vivência lá com o Mazoneto e também a função do delegado, porque hoje as pessoas não sabem o que o crédito faz. Então, eu gostaria muito que você contasse um pouco disso, falasse do seu mestrado. Vou continuar te sugando essa história aí. Bom, vamos começar pelo mestrado, então. Vamos lá. Saí da graduação, me formei, né? Fui trabalhar numa academia que ficava lá na Aclimação, como eu falei, que é do lado do Hospital do Câncer, o AC Camargo. Recebi o convite para fazer o mestrado lá, fui atrás, achei orientador. E aí o mestrado eu fiz em ciências oncológicas, né? Foram 2 anos onde mudou um pouquinho a minha chave, né? Porque eu cheguei lá, para ter uma ideia, é uma área médica. Então, o médico, ele pensa de uma forma muito diferente do que o profissional de educação física. Pra você ter uma ideia, o meu orientador, ele tinha um consultório dele e ele atendia no Hospital do Câncer. E ele falava, ó, como é que funciona a orientação? A gente vai se ver uma vez por mês. E aí você traz papel, caneta, eu vou anotar o que você tem que fazer e no mês seguinte você tem que me trazer tudo. Se você não me trouxe, nem vem. Aí, beleza, eu falei, uau, diferente, né? Eu comecei a fazer um mestrado. Aí, primeiro mês de reunião, segundo mês de reunião, e ele foi me orientando. Teve um mês que eu não fiz o que ele tinha pedido, só para você ter uma ideia, com o médico é diferente do profissional de educação física, né? Aí eu cheguei no consultório dele e falei, doutor, eu tive um mês corrido, não consegui fazer o que o senhor pediu. Ele falou, então pode ir embora. E a gente se vê o mês que vem. E saiu da sala. Perfeito. Concordo totalmente. Eu não sou médica, mas eu sempre fiz isso e as pessoas às vezes me odiavam por conta disso. E aí eu comecei a entender, né, que o mundo eu vivia numa bolha, né? Outra coisa que aconteceu, que foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu achava que eu era bom em fisiologia. Eu achava, não, sou bom, só entendo. E aí eu me matriculei numa disciplina, porque o mestrado, né, para quem é de fora, para quem não entende, você tem as disciplinas optativas e você tem as disciplinas obrigatórias. Você precisa cumprir uma carga horária de créditos, de disciplina, além de escrever a sua dissertação e defender a sua dissertação de mestrado. Então é um processo que leva 2 anos, né, para ser feito, e é muito complexo. E aí tinha uma disciplina obrigatória chamada Biologia Molecular e Celular. Era uma disciplina obrigatória que todo mundo tinha que fazer e que falava de biologia molecular e celular aplicada ao câncer. E aí eu cheguei no primeiro dia, comprei o caderninho na Calunga, a minha caneta de 4 cores, entrei e falei, vou arrasar. A aula começa. 15 minutos depois da aula, eu estava no banheiro chorando, pensando em largar tudo, porque eu não estava entendendo nada do que o professor falou. A única coisa que eu entendia foi bom dia, senhores e senhoras. O nome dele, ele começou a aula. 15 minutos depois, Marinês, eu juro, eu estava no banheiro, desesperado, chorando, falando, eu vou largar tudo. Porque tudo que eu pensei saber acabou em 3 a 5 minutos depois que a aula do cara começou. E aí eu fui estudando, né? Eu fui vendo que, na verdade, eu era aluno, eu não era estudante. E qual que é a diferença do aluno para o estudante? O estudante, ele estuda. O aluno, ele está em sala de aula, anotando, prestando atenção. O estudante é aquele, depois que a aula acaba, ele senta os dois como da nádega, né, numa cadeira, abre o livro, a anotação e vai estudando. Aí eu comecei a entender, e foi outra virada de chave para mim, né? Eu comecei a sair da posição de aluno, que é uma posição passiva de aprendizagem, para uma posição de estudante, que é uma posição mais ativa de aprendizagem, onde eu sou o responsável pela minha própria formação. E aí foi. Terminei o mestrado. No final do mestrado, conheci o professor Arthur Monteiro, como eu já falei, que foi meu grande mentor aí na área acadêmica, de tanto fazer curso dele.
ele me convidou para começar a dar aula em pós-graduação. E aí eu comecei a dar aula em pós-graduação, entrei na carreira acadêmica, engatei o doutorado, eu fui fluxo contínuo, né, que eles chamam, terminei o mestrado, já comecei o doutorado, e aí estou por aí até hoje na área acadêmica. Hoje, como você E falou, coordeno o mestrado e o doutorado em que área? em ciências oncológicas, né? Porque aí eu terminei o mestrado em ciências oncológicas e fiz o doutorado também em ciências oncológicas. E isso está relacionado à educação física ou... Sim, eu trabalhei no mestrado, atividade aeróbia, os efeitos do exercício aeróbio na saúde e qualidade de vida em pacientes pós-tratamento do câncer de mama. Eu peguei mulheres mais jovens, né, de 40 anos para baixo, e aplicava exercício aeróbio para elas e alongamento pós-tratamento do câncer de mama. E no doutorado eu estudei cluster de sintomas. O cluster de sintomas é um emaranhado de sintomas, né? São grupos de sintomas, principalmente psicológicos, associados ao tratamento. Aí no doutorado eu fiz um estudo mais epidemiológico, né? Eu trabalhei, se eu não me engano, com mais de 160 mulheres, através de análise de prontuário e análise de qualidade de vida e saúde através da aplicação de questionários associados à qualidade de vida e saúde. E aí terminei o doutorado e fiz o pós-doc depois, né? Fiquei um tempo em Portugal, onde eu trabalhei com pós-doutorado, lá na Universidade de Trás-os-Montes. Delícia! Pegou na veia, né, depois de um tempo, né? Por isso que eu falei, sempre, foi uma virada de chave. Sempre nessa área de trazer a doença, no caso, o câncer, para a realidade do mundo da atividade física, mesmo no pós-doc. No pós-doc, aí eu já trabalhei mais com fitness. Aí eu já estava bem inserido no fitness, né, na saúde e qualidade de vida, mas voltado mais para a população saudável. E aí eu sigo essa área até hoje, né? Eu saí de uma área de situação patológica no mestrado e doutorado, aí eu publiquei, né, tanto a minha dissertação quanto a minha tese de doutorado, tenho lá minhas 3 publicações sobre isso, né? E eu falei, bom, então essa etapa da minha vida eu cumpri, fechei o círculo, né? Mas essa área, por exemplo, a gente está aqui falando, algumas pessoas quiserem, porque assim, eu acho que é muito lindo quando eles permitem, né, a medicina se abre, né, a indústria da doença se abre para a indústria da saúde, né, que a educação física ela é preventiva. Então, quando as duas se unem, eu acho tão maravilhoso, e hoje tem muitos médicos que gostam disso, né? Se tiver algum médico, alguém, você ainda fala sobre esse tema, pode dar palestras de orientação, ou não, Marinês, não quero nem ouvir mais. O problema, Marinês, assim, tem uma coisa muito triste, né, quando você trabalha com câncer. As pessoas morrem, né, mais cedo. E aí, isso me afetava um pouco. E aí, depois que eu terminei o processo, eu falei assim, não. Aí eu vou trabalhar agora, saúde e qualidade de vida. Saiu dessa área, entendi. E aí, hoje, você está aí como o coordenador. Fala um pouco disso, quero saber como é que é ser um coordenador de um centro, de uma universidade, Uniítalo, né? Como é que é, gente, da educação física? Aqui, assim, é muito legal. Por quê? Porque aqui é uma instituição católica, apostólica romana, né? Então é um centro universitário católico ítalo-brasileiro. Aqui a gente tem princípios, aqui que a gente acredita em Deus, a gente tem a família como princípio. Então, assim, aqui você tem como eu posso dizer, você tem regras, né? Se o aluno não se adequa, a gente tem autonomia para convidar o aluno a se retirar da instituição. O que, na minha percepção, é absolutamente normal, né, gente? Se a pessoa não quer estar inserida numa universidade, numa sociedade, quer ser depravado, vai ser, meu filho, quer fazer o que você quer, vai, mas não vem querer cantar de galo num estabelecimento que tem as regras. Ou respeita as regras, ou vai procurar outro galinheiro para você fazer as suas coisas, né? Então, acho que hoje parece que as pessoas elas querem que o mundo seja do jeito que elas querem, mas ela não quer construir o mundo, ela quer pegar o mundo de alguém e detonar aquele mundo. Isso, para mim, é de uma psicopatia terrível, mas é bom saber que é isso aí, cara. Não está se adequando a essas regras, vai procurar outro lugar. Perfeito, gostei. É o que a gente tem aqui, né? A gente não acredita na educação à distância para o curso de educação física aqui.
Então, o curso ele é presencial, e existem algumas disciplinas à distância? É claro, a gente tem que seguir a recomendação do Ministério da Educação e Cultura, é óbvio. Só que as disciplinas que são práticas, elas são práticas. Então, você tem anatomia, que é presencial, você tem biomecânica, que é presencial, você tem treinamento resistido, que é musculação, que é presencial, todas as disciplinas de quadra, basquete, futebol, vôlei, handebol, todas as ginásticas que a gente tem, que vai desde a escolar até a ginástica de academia, todas as aulas são presenciais. Esse é o correto, né? Porque assim, o cara opta por uma atividade que exige que ele esteja presente, né? O cara Sim, da natação vai fazer curso online de natação, e aí um pois belo é. dia ele está lá com o aluno dele, o aluno se afoga, alguma coisa assim, o cara nem sabe nadar. Então, tem umas coisas que eu falo, cara, que essas pessoas que querem ser esse mundo bonitinho, colorido, para justificar as fraudes que eles querem, as corrupções que eles querem implantar, eles criam uma causa que os bobões todos vão atrás, né? Eu falo, cara, se liga, o que é certo, o que é errado. Filha de português, né, gente? O que é certo, é errado. O cara tem que fazer as aulas práticas e o que não que der, vai fazer online, né? Correto, adorei, sabe? Fora que esse campus, gente, é um. Quem não conhece a Unítalo tinha que conhecer, porque é um pulmão verde no meio ali do É, Pinzinho, quase na marginal Pinheiros, no isso. pulmão ali daquela região de Santo Amaro, que é super. Tem vários bairros lindos, arborizados, mas quando você vai chegando ali, é um pulmão verde ali no meio daquele monte de prédio, né? É lindo aí, muito lindo. Vale a pena. Tanto que aqui eu estou na sala dos professores, né? Para vocês darem uma olhada, a sala dos professores, como ela é bem Olha aí, tradicional. gente. Olha aí, super chique essa sala, né? É Linda. uma sala dos Nossa, professores. me lembrou a minha escola, quando a gente fiz escola da Liga das Senhoras Católicas também. É tudo assim, essas coisas, tudo muito bem organizado, muito limpo, né? Muito tradicional, né? Eu acho bonito. E a gente tem uma estrutura aqui que é invejável, né? A gente tem uma É, piscina de 25 metros aquecida, a gente tem um ginásio para capacidade para quase 500 pessoas, é um ginásio mesmo, não é uma quadra, é um ginásio. A gente tem uma A sala de estrutura musculação. a estrutura é digna dessas grandes universidades que têm os campos, né? Campos, né, que eles chamam. Mas linda, é linda mesmo. Eu conheço, é linda. Fui aí no auditório também da palestras, é Isso, lindo, tudo é lindo aí. Tive com o Marcelo Bueno no lugar onde sei. eles gravam podcast, vídeos, muito lindo. É muito bonito. Inclusive tem pavão aqui, né? Os pavões eles ficam pelo Sim, campus, né? ficou andando, lindo. Eles ficam, tem assim, quase 15 pavões aqui. Tem as galinhas da Angola. A gente tem agora uma fazendinha aqui, porque teve curso de medicina veterinária. Então tem cavalo, tem galinha. Gente, vou deixar claro que não é só educação física, são vários outros cursos que Isso. tem aí. Aqui tem. A educação física, né? Voltando para nossa área, ela está com quase 1.100 alunos aqui. Só para você ter uma ideia, tem turma amanhã, tem turma à tarde e tem turma à noite. Então tem turma no período vespertino aqui. Tem matutino, vespertino, que é à tarde, e noturno. E a gente tem tanto Que aluno que tem que delícia dividir saber que turma às tem vezes. bastante. Delícia saber que tem gente querendo ir para a indústria da saúde, né? Que é a educação física. Fico feliz. E aqui é muito gostoso, né? Tem uma equipe aqui de 18 professores e, e o curso ele tem duração de 4 anos, tanto da licenciatura quanto do bacharel. E aí tem aquela coisa que a gente segue, né? A regulamentação do Ministério da Educação e Cultura. Você pode fazer 4 mais 1. Aí você, com 5 anos, você sai com a formação plena aqui. Os professores aqui, eles são bem também tradicionais, né? Os professores, eles estão na casa há muito tempo. Aqui é muito difícil você ter desligamento de professores, né? Então isso dá uma estabilidade, uma segurança muito bacana para a gente trabalhar. Pra você ter uma ideia, o professor que está menos tempo na casa aqui sou eu, que estou aqui há 2 anos. A maioria dos professores tem de 12 até 20 anos de tempo de casa aqui na Unita. Então é um É lugar bom isso para mesmo. trabalhar. É um lugar É bom. um lugar onde o Marcos, né? Estou falando do Marcos, o pai, né? Que eu conheci mais, ele valoriza muito os profissionais e isso é muito legal. E tem outros cursos também, né? Então a gente está falando da educação física. Mas podemos ir para o capítulo Mazoneto? Claro, Eu falo um pouco também dessa. Você tá coordenando aí há 2 anos, mas também você tem um trabalho lá com o Fábio Mazoneto. Quem não conhece, né, da Forte, quando tinha lá a tal da FMU, enfim, mas agora ele está em outros projetos. Então, conta aí. o Mazoneto foi outra pessoa que me ajudou muito, né? Uma pessoa que eu até brinco quando encontro ele, falo, professor, o meu carro, o meu apartamento, tem tudo símbolo da Forte, né? Então tem tudo o carimbo lá, né?
assim, voltando então um pouquinho, né? Quando é que conheci Para mais quem ou não menos? sabe o que é a Forte, eu estou sempre te interrompendo, desculpa. A Forte é Imagina. a editora Forte, onde eu publiquei alguns dos meus livros lá. Você também tem livros lá publicados? Tenho, tenho. Pode E falar hoje dos a, seus livros, depois me mandar as tenho. imagens para eu colocar aí. E hoje a Forte é uma faculdade, né? Ela virou uma graduação. Então, hoje você tem a graduação Forte, que tem curso de pedagogia, de gestão e de tecnologia de informação. E agora, abriu o curso de educação física. A primeira turma vai começar o semestre que vem, em 26.1. Colocou lá o espaço do Clube Nacional, quem conhece, fica perto da Marginal, lá perto do Sambódromo, e ele deu um jeito lá no Nacional, e ele deixou tudo com a mão dele, né, o jeitinho dele, deixou fantástico o espaço. Cara, o Mas, enfim, Fábio para negócios, ele é muito bom, né? Fora o lado humano dele, que eu acho legal. não, ele é maravilhoso, ele é um cara que, como eu falei, eu devo muito a ele. E eu conheci ele através do Arthur, o Arthur Monteiro, né? Ah, Que que o legal. Arthur, porque foi assim, de tanto fazer curso do Arthur Monteiro sobre treinamento, personal, fitness, o Arthur me convidou para trabalhar junto com ele. O Arthur falou, olha, eu tenho aqui, eu coordeno, as pós-graduações são pela Gama Filho, que a Forte tinha chancela. Né? Então, o Fábio, que chamava Central de Cursos. A Central de Cursos, Nossa, é mesmo, é ela isso tinha mesmo. chancela e ela indicava os professores. E o Arthur falou: olha, eu coordeno o curso de treinamento desportivo que a Central de Cursos oferece para a Gama Filho. E naquela época, era 2000 e, se eu não me engano, 2007, 2008. Eu estava terminando o meu mestrado. E assim, aí o Arthur falou: ó, você está terminando o mestrado, ok, está no fim, e eu preciso de professor também. Então você vem comigo, eu te ensino como funciona a coordenação dos cursos, e você começa a dar aula, tudo bem? E aí começou. Ele me apresentou o Fábio, falou: professor novo, vai integrar o corpo aqui do treinamento esportivo. Ele me deu uma disciplina e eu fui estudando. E aí naquela época era loucura, né? Porque assim, a gente viajava o Brasil inteiro. Você tinha aí, quando você entrava na central de cursos, que oferecia serviço para Gama Filho, você tinha a agenda lotada o ano inteiro. Então eu passei muito tempo da minha vida, saía na sexta-feira à noite, ia para Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Salvador, ia para Florianópolis, Campinas, ia para as grandes cidades, e aí você dava aula sábado e domingo, e voltava no domingo à noite no voo de volta para São Paulo. E eu fiquei nessa durante muitos anos da minha vida, né? E foi lá que eu conheci melhor o Fábio. Até que um dia o Arthur virou para mim e falou: ó, eu tô indo para outra, estou me aposentando aqui da coordenação de curso, vou abrir meu próprio negócio, já falei com o Fábio, e eu indiquei você para você coordenar os cursos no meu lugar, você topa? Eu falei: opa, claro, professor. E aí eu assumi o lugar do Arthur e tive um contato mais próximo com o Fábio, tanto que até hoje eu trabalho com ele, né? Até hoje eu trabalho junto com o Fábio. Eu fiquei um tempo na empresa, né, na própria central de cursos. Durante alguns bons anos eu fui o coordenador nacional do Departamento de Educação à Distância. Na verdade, eu ajudei a implementar muitas coisas, né, da educação à distância, que na época é que nem a inteligência artificial é hoje, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia. Eu falei: dá esse negócio aqui, deixa eu ver como funciona. E aí eu comecei a trabalhar. E hoje eu ainda continuo com o Fábio, né? Hoje eu coordeno alguns cursos. Agora, como eu falei, a Forte tem a graduação dela e tem os cursos de pós-graduação. Então eu atuo na graduação, faço parte do corpo docente. Quando o curso for oficialmente confirmado, eu vou estar lá como professor. E hoje eu coordeno os cursos de pós-graduação. E tenho, né, aí o trabalho no EAD ainda em alguns cursos. Nossa, eu lembro até hoje. Acho que você lembra lembrar, né? Que tinha do lado de cada 3 de maio, ficava toda a estrutura da Forte, e do outro lado ficava o pessoal da editora, da edição. Eu lembro da gente lá e os caras me chamando, que eles estavam fazendo do meu livro, se eu não me engano, uma historinha, um storytelling, tudo animado, com os personagens. Que eu falava que, nossa, que lindo, era super inovador, né? Não tinha ninguém com isso. E aí eles falavam: olha, nós vamos fazer uma avaliação com personagens, com avatar. Gente, isso em 2000 e pouco, 2005, se eu não me engano, porque o livro eu lancei em 2005, e depois disso, a turma lá de tecnologia fazendo, eu ficava fascinada, né? Falava: cara, quantas vezes, lembra, eu fui lá, a gente até almoçava junto ali, que era ali bem no Bexiga, né? Que era, É, ainda é a estrutura lá, não é na 13 de maio, se eu não me engano.
Se você for lá hoje, você vai se surpreender, porque lá na 3 de Maio ele já tem metade do quarteirão, metade para cima já é dele, e ele abriu um prédio novo na Martiniano de Carvalho, mas é um prédio que aí sim é o quarteirão inteiro. Ele tá com outro prédio lá. Uau! E é um cara que merece, né? Porque o Mazoneto Sim, trabalha sim, pra caramba, ele não para, cara. sim, E não é o cara que eu vejo assim, como muitos que a gente conhece, né? Que o cara quer subir pisando na cabeça de todo mundo. Não, ele monta, até minha conversa com ele foi de ecossistema, né? Ele monta a estrutura e vai e alavanca as pessoas, né? Ele é um sim. cara boníssimo nesse sentido, né? Bom, mas esse capítulo, o Mazoneto, acabou? Podemos ir para o próximo capítulo? Vamos lá. Eu quero saber agora que eu tenho paixão desse tipo de aula que muita gente não conhece, que é a TechFit, né, que é uma espécie de empresa, você pode contar um pouco da história, sobre eletroestimulação, e depois eu vou te cutucar no que eu quero da eletroestimulação. Mas eu quero que você fale que você hoje coordena, monta cursos para a turma de educação física que oferece, né, da TechFit Brasil. A eletroestimulação eu entrei em 2019 nessa aventura aí, né? Como é que foi? Na época eu era professor da Uninove, a Universidade 9 de Julho, e eu tinha grupo de estudos lá, grupo de pesquisa, e um aluno, ele trabalhava com eletroestimulação. E ele veio me procurar e falou, professor, eu trabalho com eletroestimulação, você não quer pesquisar isso não, já que você trabalha com peso do corpo, a hipertrofia. Aí no começo eu torci o nariz, né, porque a gente tinha aquela coisa, não é feitiçaria, é tecnologia. E aí eu vi um pouco sobre eletroestimulação, e quando eu busquei na internet, tinha uns jargões que falam, olha, estimula 350 músculos ao mesmo tempo, equivale a 1 hora de treino, gasta 1.000 calorias. Aí eu falei, isso daí, não. Eu falei no primeiro momento, não, isso não quero trabalhar com isso não, porque estão indo muito longe aí, com esse negócio de dar choque nos outros. Aí passou tempo, aí de novo ele veio, passou o semestre, falou, professor, você precisa conhecer, vai conhecer pelo menos a rede, estou na TechFit, na época. E ele me apresentou, me levou lá, eu fiz uma reunião. Quando eu encontrei os gestores lá e o CEO da rede, eu fiquei surpreso, né? Com o espaço e com o jeito que eles atendiam as pessoas e a proposta da empresa. Aí eu falei para eles, ó, fazer o seguinte, então você me dá uma máquina, eu levo para a universidade, eu testo, e aí depois a gente volta a conversar. Vamos ver se dá certo ou não. Mas, ó, se não der certo, eu vou publicar que não dá certo, tudo bem? Aí o cara falou assim, não, fica à vontade, professor, eu confio no que eu estou fazendo, pode ir. E aí eu levei e saiu uma publicação disso. Em 2019 a gente publicou um trabalho e a gente comprovou que quando você faz a eletro, junto com a musculação, a gente dividiu em 2 grupos, né? Um grupo que só fazia musculação e outro grupo que fazia eletro junto com a musculação. E a gente viu assim, os resultados foram muito parecidos. Só que quando você adicionava a eletroestimulação, os resultados eles eram potencializados. Eu falei, opa, parece que esse negócio funciona. E aí Deixa eu mostrei só os... deixar claro para as pessoas, né, que eu vou colocar depois aqui alguns videozinhos e tal. A eletroestimulação, viu, gente, não é aquela coisa que a gente faz na fisioterapia, né? É um outro protocolo, né, que o pessoal normalmente costuma falar. E no caso, existem aqueles que são as placas, né, que tem alguns colegas nossos que dão, é outro protocolo para personal trainer, e tem esses que é a TechFit, que é uma rede de franquias pelo Brasil todo. Eu nem sei se ela é brasileira já 100% ou é americana, né, a ideia, se eu não me engano. E eles têm aqueles coletes, aquelas roupas que parece que roupa de quem vai fazer mergulho, né? E as aulas são quase tipo para 4, 5 pessoas no máximo, né? Aulas de tudo, de ginástica, musculação, usando aqueles coletes que estão estimulando e o professor está vendo ali num painel super tecnológico, por isso que eu gosto também, né? A gente trabalha com o conceito de academia boutique lá, né? Então oferta só eletro e a gente usa peso corporal e alguns acessórios. Tanto que a TechFit é academia sem pesos. E eles fazem exercício basicamente com peso do corpo e alguns acessórios que a gente tem nas unidades. E aí, quando eu terminei esse trabalho e mostrei os resultados, a gente até publicou o trabalho, eles me convidaram para trabalhar com eles. Eles falaram, você não quer vir trabalhar? Porque assim, a gente está precisando de alguém que treine nossos professores. Porque assim, trabalhar com eletroestimulação
Você precisa ter conhecimento, porque se você manusear errado a máquina, você frita a pessoa, se você não tomar cuidado. Então, eles tiveram essa preocupação, né, de criar guidelines, de treinar os professores. Eles fizeram uma reunião e fizeram essa proposta para mim. Não, Ó, a gente fora precisa de alguém que tem. aquela coisa assim, por exemplo, eu pelo menos tinha todo esse cuidado por ser da área de educação física, né? Por exemplo, você foi lá e fez a eletro, né? Que todo mundo acha, é chatinho, é chatinho. Cara, você faz aquilo, no dia seguinte você descobre músculos que você nunca imaginou ter. E aí eu já sabia que no dia seguinte, vamos supor, a gente trabalhou pernas, né? Que são aulas de 20 minutos, pelo menos quando eu fazia aulas de 20 minutos, que todo mundo acha que é leve, é isso, é aquilo que é gostosa, é uma aula de ginástica tal, com os equipamentos todos, só que no dia seguinte, no terceiro dia, você fala assim, ai, gente, pegou músculos que você fala, caramba, eu já sabia que eu não podia, por exemplo, entrar numa musculação no dia seguinte ou depois e forçar pernas. Então, eu tinha essa consciência, né, e acredito que os profissionais também têm hoje. Fora os ataques que a rede sofreu, assim, chegou hoje não, porque já tem zilhões de outras franquias, que era vou falar, se eu falar nome errado, você me corrige, que é rabdomiólise, não é isso? É isso aí. Que o pessoal vivia, não, porque você vai ver, porque eu falava, gente, alô, presta atenção, os caras não são marreco que estão chegando aqui no Brasil, né? Mas então, continuando, pode falar do treinamento. Eu só fiz uma parte, porque eu sei que tem muita gente ouvindo, para falar, isso aqui no choquinho, que não resolve nada. Gente, é uma maravilha, eu super recomendo pessoas que, como eu, que treina outro, mas sabendo como, né, 2 vezes por semana faz a eletro e 2 vezes a musculação, continua a vida, né, bike indoor, mas eu super recomendo para esse pessoal que são os idosos, que já, ou alguém que tem alguma lesão que não aguenta carregar peso, porque complementa o treino, né, eu vejo muita gente hoje acamada, que não deveria estar numa fisioterapia, e sim fazendo a eletroestimulação de atividade física, né? Isso que eu quero deixar clara a diferença, né? Mas porque eu acho muito importante. E eu não vejo ninguém, né? Então, é uma dica aí para a TechFit para você, para abordar esse público, né? Que é a turma que hoje, por exemplo, eu tenho a minha mãe, 80 e poucos anos, ela tem dificuldade de ir para uma academia, ninguém sabe nem lidar com ela. Né? E a eletroestimulação é uma maravilha, porque trabalha toda a musculatura e deixa ela, pelo menos, sentar e levantar, né? Legal. A Eletro ela é muito bacana e sofreu muito ataque porque, assim, a forma como foi inserida no mercado, ela foi muito apelativa, né? Como eu já falei, trabalha 350 músculos. Não, é mentira. Isso não acontece. Trabalha os principais grupamentos musculares. Equivale a 1 hora de treino? Não, não equivale. Gasta 1.000 calorias? Não, não passa nem de 170, 200 quilocalorias a sessão. Então, veja, porque a eletroestimulação ela foi feita para aumentar a sua massa muscular. Não, não é por aí também. A eletroestimulação, ela é uma tecnologia de treinamento que envolve estímulos elétricos, ok? A contração através de estímulos elétricos, para melhorar a força e capacidade funcional e aumentar a qualidade de vida geral. Essa é a proposta, tanto que o nosso público-alvo... Eu melhorei muito. Mas melhora, porque o público-alvo que a gente tem são pessoas de 40 e 50 anos e sedentárias que já tentaram treinar a com minha método sobrinha tem 24 anos e ela frequenta tech, ela adora, adora, porque querendo ou não, ele complementa os outros treinos, né? Porque às vezes a musculação, aquela, depois a gente vai falar, tem os braços de alavanca que a eletroestimulação às vezes consegue ir lá naquele, uma que você termina, você começa a sentir dor, depois do segundo dia você fala, ai, eu lembro quando eu fazia o treino, eu falava assim, ai gente, eu não estou conseguindo nem pentear o cabelo, porque é forte, mas é claro, não é para halterofilista, não é para quem, né? Você tem que fazer os 2 treinos, mas eu acho bem legal mesmo. E aí eles me chamaram na época para colocar algumas regras, né? Para colocar a ciência dentro da eletroestimulação. E aí a gente foi aos pouquinhos, né? Então a gente criou uma plataforma de conteúdo online para os professores, a gente começou a fazer encontros técnicos a cada 3 meses, a gente trouxe profissionais de fora do país para dar palestras para a gente, para entender a eletroestimulação. Então a gente foi criando uma doutrina dentro
da rede? A gente criou um treinamento, um protocolo de treinamento, a gente criou um manual de recomendações e contraindicações de eletroestimulação, a gente pesquisou protocolos, validou protocolos, criou protocolos, a gente criou um curso de pós-graduação, que hoje está na 4ª turma, né, de eletroestimulação aplicada às ciências da saúde, e a gente agora, se Deus quiser, até o final do ano, antes até, a gente vai lançar um livro de eletroestimulação de corpo inteiro. Então, veja, a gente criou toda uma ferramenta de conhecimento, criou toda uma série de estratégias para capacitar os profissionais que atuam com eletroestimulação hoje. Tanto que hoje até as próprias marcas, né, como você falou, a TechFit foi uma das primeiras, mas hoje você tem diversas marcas no mercado. Então, grande parte dos profissionais que trabalham com eletroestimulação, inclusive outras marcas já falaram isso, eles vieram da TechFit. Então, a gente criou uma cultura de mercado aí para eletroestimulação, que, volto a repetir, não é um método milagroso que vai fazer o indivíduo ficar super trincado, super sarado, não. É uma estratégia de treinamento que veio para melhorar a qualidade de vida das pessoas que não se adequaram a um treino mais convencional. É uma estratégia time efficient de treinamento, né, que é eficiência de tempo, os treinos duram 20 minutos. Então não é nem melhor nem pior do que as outras estratégias, é uma estratégia a mais. Quem puder, complementa, né? Sabendo que no dia que você fez perna na eletro, não vai todo exibido fazer uma bike indoor, que você vai passar, não vai conseguir nem andar, porque estimula realmente profundamente. Eu sentia isso. Era um estímulo maravilhoso. E eu diminuiu as minhas lesões. Por quê? Porque a eletroestimulação, ela colocou as minhas articulações no devido lugar, que nem sempre na musculação, no braço de alavanca, a gente consegue, né? E fora isso que eu te falei, né? Eu acho que ela é muito importante para o público, ou que, sei lá, está não acamado, né, mas tem dificuldade de encarar um aparelho de musculação e coisa e tal. E eu queria te perguntar uma coisa, a gente já vai encerrar essa parte aí de eletroestimulação, mas eu já tenho visto muita gente fazer, por exemplo, pilates com os equipamentos. Tudo bem isso ou... Não, tudo bem, não tem problema, né? Porque, veja, o treino de eletroestimulação, que foi outra coisa também que a gente corrigiu quando chegou, né? Na parte técnica aí da TechFit. O que a gente fez? A gente trabalhou com protocolos de treinos de adaptação. Ok. Por quê? Para evitar justamente estímulos elétricos excessivos para a musculatura de quem não estava preparado para recebê-los. Né? Então, aí o que a gente fez? A gente trabalhou com treinos de adaptação, onde qualquer indivíduo ele tem que chegar na rede e passar por um período de adaptação independente do nível de condicionamento físico que ele se apresente. Porque como a eletroestimulação é um estímulo artificial para a musculatura, você não tem trava de segurança fisiológica. Porque quando você está lá numa contração dinâmica na sala de musculação, quando você tem a fadiga muscular, o seu músculo para, é uma trava de segurança. Aí você precisa descansar, se recuperar, né, para liberar os íons de hidrogênio, ressintetizar ATP para que o músculo volte a contrair de novo. Na eletro isso não existe. Mesmo que o músculo esteja fadigado, o estímulo continua chegando e o músculo continua contraindo. Então, existe aí um aumento no risco de problemas, caso a pessoa que esteja operando a máquina, ela não sabe o que está fazendo? Existe. E um dos efeitos colaterais é a dor muscular tardia excessiva. Então, foi uma das coisas que a gente melhorou lá na rede. Então, existe um protocolo de adaptação para que a pessoa ela tenha uma adaptação gradativa ao estímulo elétrico. E aí, vem, depois dessa fase de adaptação, que são aí, pode durar até 8 semanas, dependendo do indivíduo, aí você tem maiores possibilidades. Então, é a mesma coisa que você chegar na musculação para treinar. Não tem um treino de adaptação? Onde você trabalha com volume baixo, com uma carga menor, e aos pouquinhos você vai aumentando? Em teoria ou nos locais que você coordena? Porque, em teoria, deveria. Só que... Aí você me complica, né, Marinês? Mas... Não complico, não. Eu tenho absoluta certeza que esses locais aí que eu estou falando que não tem nada disso, você não está coordenando, porque tem cada aberração que eu falo, gente, nem vou falar que eu sou da educação física, porque eu estou com vergonha desse professor, porque que treino é esse? Eu fico olhando às vezes e falo, que treino é esse que esse cara está montando, né? Mas tudo bem, continua falando da eletroestimulação, da TechFit, que eu acho que é um assunto muito importante,
repito, para as pessoas virem e pensar, não é barato, eu sei que não é barato, mas assim, o resultado compensa, é o custo-benefício para mim que compensa tudo, eu acho. Fora a instalação que é linda, maravilhosa, você tem nosso chuveiro, poucas pessoas, tudo limpinho, né? O seu equipamento, eu acho massa. Lá a gente tem um professor para cada 2 alunos. Os treinos são 20 minutos, os vestiários são individuais, tem manobrista. A gente trabalha com o público triplo A lá, né? É duplo A ou triplo A. Hoje até o público A, duplo A e triplo A. Mas de forma geral o público A, pelo ticket médio, né? Ser alto, elevado. Mesmo para quem é Gym Pass ou Total Pass, o ticket médio ele ainda é elevado, sim. E aí uma coisa que a gente trabalha lá é muito a conscientização dos profissionais, né? E aí depois que você passa por essa fase de adaptação, aí você tem alguns protocolos específicos que a gente criou. Então tem, por exemplo, o HIIT, tem o protocolo que a gente vai implementar na rede agora, que é o protocolo de yoga associado à eletroestimulação, o próprio Pilates associado à eletroestimulação. Só que, Mas assim, das TechFits ou só o protocolo? da TechFit, a gente cria protocolos Ah, específicos da TechFit. E aí a gente tá. pulveriza isso na Por rede. exemplo, quando a pessoa vai para a TechFit, porque eu fiz logo que ela chegou, né? Era só aquela bola, os pezinhos. Então, quer dizer que agora existem algumas outras que fazem parte da rede, da franquia, que vai ter pilates, vai ter yoga, é isso? Isso, a ideia é essa. Se você foi há quanto tempo você fez TechFit, você lembra? Assim que ela chegou ao Brasil. Assim que chegou ao Ah, Brasil. não, muita coisa Muitos mudou. anos. Se você fosse agora lá, você ia ver que mas muita Eu coisa fazia mudou. ali naquela região de Moema, nem sei se a unidade está lá ainda. Fechou. Agora a gente está numa Ah, outra unidade, que é maior que aquela. aquela era bem pequenininha. Foi uma das É, primeiras, né? Que acho que era na Pavão, se eu não me engano. isso. Agora a gente está na Iambiquaras lá, que é uma unidade bem grande. Pertíssimo, pertíssimo, pertíssimo. Então, agora muita coisa mudou, né? Criou-se um protocolo, você tem uma anamnese que você preenche, que ela é muito grande, então o aluno tem que ler, tem que dar ciência, tem que ter liberação médica. Você tem, sim, as contraindicações relativas e absolutas à eletroestimulação. Por exemplo, gestante não pode fazer, que a gente não sabe o efeito que a corrente elétrica vai ter no feto. Quem é portador de marca-passo não pode fazer, porque o estímulo elétrico pode atrapalhar no funcionamento do mecanismo. Quem tem hipertensão descontrolada não pode fazer eletroestimulação. Então, paciente de câncer que não tiver liberação médica não pode fazer eletroestimulação. Então, você tem diabético com efeito colateral, com algumas neuropatias, não pode fazer eletroestimulação porque tem pouca sensibilidade ao estímulo. Então, você tem essas contraindicações e a gente é muito criterioso para seguir. E outra coisa que a gente segue muito a gente tem alguns princípios, né? Primeiro, treino de eletroestimulação a gente não divide, é treino full body. Segundo, se você estimula exercício de Gente, empurrar, você vai estimular de puxar. para quem não sabe o que o Alexandre está falando, ele não está fazendo aquele fatiamento que a gente chama, que o Mauro Ghiseline, querido, chama de açougue do fitness, né? Então, quando ele fala que faz o corpo todo, é porque estimula da cabeça aos pés e não aqui, ó. Hoje é dia só de perna, amanhã é só dia de Não, braço. É por isso que ele falou full body, para deixar claro, né? Porque o nosso público é todo mundo, aí pode não entender o que você está falando. é um treino único, né? Você estimula os principais grupamentos musculares. E a gente tenta trabalhar com sinergismo entre agonistas e antagonistas. Por exemplo, o peito é agonista quando você empurra. Costas, ele é agonista quando você puxa. Então, se você fez uma atividade de empurrar, você vai fazer uma atividade de puxar, para trabalhar com sinergismo entre as cadeias musculares. E a gente segue esses princípios, né? Tanto que treino de eletroestimulação a gente não divide. O que a gente faz é adaptar protocolo para mulher e protocolo para homem. Porque a mulher tem mais preferência para membro inferior, para glúteo, região de abdômen. Isso não quer dizer que ela não vá trabalhar membros superiores, só que ela trabalha com um volume um pouquinho menor de estímulo. Então, o que a gente fez na TechFit, que eu estou lá desde 2019, né, como eu já disse? A gente deu uma identidade para a rede, né, e treina os professores. Tanto que hoje, um professor para entrar na TechFit, ele passa por pelo menos uma semana de imersão para aprender a vestir o colete, aprender sobre os princípios da corrente estímulo elétrico e aprender os protocolos. Então, é uma semana que ele fica lá, pelo menos de 4 a 6 horas, todos os dias, treinando para poder usar a tecnologia. E aí depois, quando ele vai trabalhar com os clientes, ele tem um líder que fica supervisionando os primeiros atendimentos dele. Então, existe um procedimento, sim. Aí eu tive até o prazer, né? Hoje, um dos principais pesquisadores do mundo chama-se Wolfgang Kemmler, né? Que ele é alemão.
e eu tive o prazer de receber um convite dele para escrever um guideline, né? Então, hoje eu escrevi o guideline sobre princípios de segurança da eletroestimulação de corpo inteiro. Está Gente, que publicado, maravilhoso! muito Parabéns, bacana, muito reflexo de bacana. um trabalho sério mesmo. Que legal, muito bem, muito bom. Bom, gente, agora vocês vão conhecer também o Alexandre, autor, que está com mais de 7 livros aí publicados. Eu quero que ele conte um pouco aí dessa contribuição dele, né, desse legado dele para a educação física. Eu tenho aí, se eu não me engano, 7 ou 8 livros escritos hoje, a grande maioria pela Forte Editora. São livros de corrida de rua, treinamento funcional, e agora eu tenho um livro que eu fiz solo, né, eu que lancei o livro, sobre hipertrofia e emagrecimento, manual de perguntas e respostas, que assim, é um livro que eu gosto muito, porque é um livro muito prático, onde eu reuni todos os meus anos de experiência como professor, personal, coordenador de equipe da área acadêmica, e hoje, né, mais gestor e head de ciências aí, de uma rede de academias. Eu reuni as principais dúvidas que a gente encontrava no dia a dia, eu coloquei nesse livro. Então é um livro muito simples, você tem inclusive uma coisa que eu achei muito bacana, uma ideia que eu tive, de ver o livro do meu amigo Cauê Teixeira, né? Não sei se você sabe, o Cauê, grande amigo. Sim, conheço. Eu copiei de você, tá, Cauê? Não vou mentir, se é amigo a gente pode falar. O que eu fiz? Ao final de cada capítulo, porque assim, são mais de 50 perguntas e respostas sobre hipertrofia e emagrecimento. Nesse último Todas livro, né? para o profissional de educação física, ou para o público leigo também. Isso. Não, todas profissionais de educação física. Isso não quer dizer que o leigo não possa comprar e ler, porque eu deixei uma linguagem bem acessível, Ótimo. né? Então, perguntas como, por exemplo, eu quero emagrecer, eu faço o cardio antes ou depois da musculação? É pergunta que tem. Ah, eu quero hipertrofiar, quantas séries eu faço na semana? Ah, se eu fizer aeróbico em jejum, eu Gente, vou então nós emagrecer vamos mais? ter um capítulo só desse livro. É um livro legal, é bem legal. Nós não vamos dar spoiler, contar tudo que tem, mas nós vamos gravar, fazer os nossos vídeos aqui só falando algumas tiradinhas desse livro. Que ótimo, ótimo. É um livro legal porque ele tem 3 capítulos, né? O primeiro é sobre emagrecimento, perguntas e respostas. O segundo é sobre hipertrofia, perguntas e respostas. E o terceiro capítulo é só sobre montagem e programas de treino. Aí é mais profissional da área. E o que eu fiz, que eu falei que imitei o Cauê, ao final de cada pergunta e resposta, tem um QR Code que a pessoa pode direcionar o celular dela para esse QR Code e ele tem acesso ao artigo, né? Que eu usei como embasamento para dar resposta para a Olha, pergunta. tecnologia em ação, ótimo, muito adorei. E o terceiro capítulo tem também QR Code, só que quando você direciona a câmera do celular, você vai para vídeos que eu gravei e coloquei no YouTube. Então, sim, só Gente, quem que tem o QR Code que delícia. acessa. Então é um livro que tem Eu uma sempre videoaula pensava dentro. nisso, visual, um livro visual, assim, quer dizer, que sai daquela coisa, né, só e transforma. E logo a gente vai ter que ter aqueles livros com realidade virtual, com realidade aumentada, com avatar. Nossa, é meu sonho, sabia? Não vejo a hora que o Mazoneto fale, agora eu já posso. Ele é todo tecnologia também, né? Mas que legal, viu? Parabéns. Eu te interrompi. Tem mais alguma coisa para falar para os seus livros? Que agora você abriu para a gente continuar o bate-papo só sobre esse livro de perguntas e respostas. Então, basicamente é isso, né? Eu comecei na Forte Editora, né? Que assim me deu me alavancou na área. Se não fosse pela Forte, o primeiro livro que eu escrevi, acho que foi em 2007, sobre treinamento de corrida de rua, bases fisiológicas e metodológicas. Então, foi a Forte que me deu essa alavancada. A partir daí vieram mais 6, 7 livros, e esse é o Eu último, né? também Que eu tenho, falei. acho que, 3 livros pela Forte. Aliás, estou com mais 4, que eu preciso falar com mais Mazoneto. Estão lá, parados. A pessoa já escreveu, mas estão lá, estão lá. Não vou mandar. Porque o pessoal olha o meu livro, que é na área de neurociências, né? O pessoal fala, ah, mas está muito à frente, ninguém vai conseguir entender. Então eu guardo, eu escrevo e deixo ele quietinho para quando chegar a hora, agora já está pronto, né? Eu falar, tá muito, junta muito com inteligência artificial, neurociência, e aí não é todo mundo que engole, né? E claro, e livro é um É negócio isso. comercial, né? Ele tem que vender, né? Não adianta, a Sim, Marinês amor, é igual filho, né? Ele é feio, mas todo mundo fala, ai, que lindo, não. É não diferente. O pode livro o falar cara que não filho é feio. compra, aí o livro o cara não compra, né? Tudo Ah, bem. legal, adorei, gente. Toda vez que eu faço essas entrevistas, eu fico passando, minha cabeça fica voando no tempo, viu? É uma delícia.